noite, sejam todos bem-vindos. Vamos meditar hoje sobre a questão da Palavra de Deus, do Evangelho segundo o Espiritismo, como nos libertamos. Senhor, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa acolhedora, nossos amigos, parentes, visitantes online. Posso receber a Tua Palavra, essa mensagem de hoje, confortando os corações. Faça, Senhor. Desculpa, gente, escapuliu. Faça, Senhor, agradecer os nossos corações sobre a mensagem destinada a cada um de nossos irmãos hoje e a nós nessa casa e nos acolhe. Agradecemos por tudo, pela oportunidade, por termos estar colaborando para o reino de Deus mais uma vez. Obrigada e que assim seja, Senhor. Então, gente, hoje, prazer imenso, né? Boa noite de novo, boa noite a todos de novo, novamente. Prazer imenso poder estar juntos de novo, com todos. Hoje nós vamos falar aqui de um tema importante, né? Que ele se relaciona à obsessão, né? E o nosso tema principal é dizendo assim, como nos libertarmos. Ou seja, qual é a forma de nós nos libertarmos das obsessões que temos, né? Porque todos nós somos, de alguma forma, obsidiados, né? Ou alguém não concorda. Então, todos nós somos um pouco obsidiados, somos tanto obsidiados por desencarnados, como também somos obsidiados por por pessoas encarnadas também. Somos também. Então, agora, como o processo de libertação? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Como se libertar? O que eu posso fazer para que eu consiga me libertar dessa escravidão, né? Porque quando nós somos obsidiados, de alguma forma nós somos escravos, né? Se nós pensarmos bem, não tem pessoas aqui vivas, encarnadas, que exercem um poder tão grande sobre a outra e de tal forma que a outra fica sendo, de certa forma, escravizada, porque tem que praticamente obedecer às vontades daquela outra pessoa, e geralmente são vontades que não edificam. Porque quando as vontades são boas, a gente nem chama de obsessão. Poderíamos até falar de obsessão boa, né? Se existe isso, mas quando nós somos alguém exerce uma influência muito boa sobre nós, então isso a gente nem chama de obsessão, chama de guia, né? A pessoa que está guiando a gente. Da mesma forma, quando o espírito perturbado nos influencia para o mal, a gente chama de obsessão. Mas os amigos espirituais que tentam nos encaminhar e nos guiar, também nós não chamamos de obsessão, porque é a influência boa que nos conduz. E como nós vamos, então, fazer para nos libertarmos de tudo isso? A Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão, Desobsessão, ela fala o seguinte, que o Espiritismo veio ensinar o processo de libertação. O modo de se libertar de todas as servidões inferiores. Então, o Espiritismo veio nos mostrar como nós vamos nos libertar de todas as servidões inferiores. Jesus fala assim, eu sou a porta. A verdade vos libertará. Ele diz assim, compreendereis a verdade e ela vos tornará livre. Mas que verdade é essa? É a verdade de renovação, é a verdade do amor. Não é a verdade que escraviza,
é a verdade que liberta. O Allan Kardec, no livro A Gênese, também fala o seguinte, que para se evitar as doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é necessário fortalecer a alma. Então, se nós quisermos evitar a doença, nós vamos fortalecer o corpo, né? O uso de vitaminas, uma alimentação saudável, atividades físicas, tomar água normalmente, dormir normalmente, não dormir demais e também nem de menos, tudo a forma de fortalecer o corpo contra as doenças do corpo. Mas quando nós queremos garantir contra a obsessão, então nós temos que fortalecer a alma, aí é espírito. Daí a necessidade de o obsidiado, ou nós, né, trabalhar pelo seu próprio melhoramento. Então nós precisamos trabalhar para a mudança, trabalhar para a reforma interior. E como se faz isso? Na mesma Gênese, Kardec fala sobre mudança de hábito. E, principalmente, o hábito da prece. Ele fala sobre o hábito da prece o seguinte: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, a prece é o mais poderoso. Quando nós aliamos a prece às atitudes boas, ao trabalho da caridade, aí se completa. E ele fala depois da autoeducação. Esse é o livro do Vinícius, do livro Nas Pegadas do Mestre. O Vinícius fala o seguinte, que nossas mentes, como nossos corações, devem estar sempre ocupados com o que é puro e bom, de modo que não haja lugar para o que é impuro e mal. Então, à medida que nós ocuparmos a nossa vida, as nossas atividades com coisas boas, olha, leituras boas, conversas saudáveis, atitudes no sentido de auxiliar o nosso próximo, de correção interior, de procurar conhecer a si mesmo para melhorar a nós mesmos, são atitudes que vão nos auxiliando, nos fortalecendo como alma, como espírito, né? E ainda também Allan Kardec, na Revista Espírita, ele diz o seguinte: por sua vontade, pode sempre o homem sacudir o jugo dos espíritos inferiores. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-lo. Então é o caso de pessoas que não conseguem se comandar mais. Ele não consegue procurar um ato de autoeducação, ele não consegue o ato da prece, ele não consegue por si mesmo buscar. Então eu digo que no caso da pessoa não conseguir, aí entra uma terceira, supondo que um filho esteja com problemas graves de obsessão, então, e ele não consegue buscar a ajuda. Então a mãe ou o pai pode substituí-lo na prece. É claro que quando o próprio obsidiado, a gente mesmo, né, que estamos sendo obsidiados, conseguimos buscar, é muito mais forte, porque partiu de si a reforma interior, partiu de si a prece, partiu de si a vontade de auxiliar o próximo, que são atitudes de caridade, para modificar. Mas caso não esteja em condição, aí uma outra pessoa, com certeza, poderá auxiliá-lo. Como poderemos nos livrar da obsessão? Então, diz o seguinte, que a reforma interior, Manuel Filomeno de Miranda
fala o seguinte, da reforma interior, que nós sempre já falamos muito nas palestras públicas, se fala muito da importância da reforma íntima, que é um dos o mais poderoso meio para nos curar da alma. Porque nós vamos buscar nos reformar nós mesmos. Porque às vezes nós procuramos reformar o outro muito, esquecemos da reforma interior, de nós mesmos reformarmos. Então ele diz o seguinte, que antes de qualquer esforço externo, se há de dispor o paciente à renovação íntima, intransferível ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que conscientizem-se das responsabilidades que lhes dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Então, a melhor forma da gente conseguir a se curar, né, da obsessão, das obsessões, das influências, tanto de encarnados como desencarnados, é reforma interior, reforma íntima, corrigir os próprios defeitos. E como se faz para corrigir os defeitos? Sabendo quais defeitos nós temos. Porque o doente, ele consegue uma cura com mais facilidade quando ele sabe que ele está com a doença e ele vai buscar o recurso para curar a doença. Igual nos vícios, por exemplo, tanto do álcool, de outros vícios, a pessoa ele só consegue sucesso na correção, na melhora do vício, quando ele admite que ele conhece a si mesmo, admite que está com um problema e ele busca ajuda. É bem mais fácil. Então, o mesmo caso é nós também. Olha, eu começo a perceber os meus defeitos, eu preciso me reconhecer. O que eu faço? Quais são as minhas atitudes? São boas? Não são? Então, eu busco me reformar, corrigir aqueles defeitos que eu tenho muito fortes. Então, eu vou corrigindo, vou me reformando. E é a melhor forma de nós nos curarmos das obsessões. Um outro ponto fundamental para nossas curas, né, espirituais, e que todos nós temos, né, a obsessão, todos nós temos ela mais evidente ou menos evidente, nós somos de alguma forma perturbados, é o culto do Evangelho no lar. Porque o culto do Evangelho no lar, ele protege toda a família. O que seria o culto do Evangelho no lar, né? É uma reunião de família, em dia e hora certa para estudo do Evangelho e oração em conjunto. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta do Mestre, ao Mestre Divino. Então, a oração em família é fundamental também para essas curas espirituais, para a cura da obsessão. Porque quando nós oramos em família, o nosso lar é iluminado. E a equipe espiritual vai estar perto de nós ali, nos amparando. Outro fator interessante e necessário é aquele termo que o Kardec já usou, né, no Evangelho: fora da caridade não há salvação. Porque as religiões, às vezes, colocam fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Mas essas duas, elas não são completas, porque se eu coloco fora da igreja, ou fora do centro espírita, ou fora da igreja católica, ou fora da igreja evangélica na salvação, eu estou colocando a condição de uma igreja salvar as pessoas. Se eu coloco fora da verdade não há salvação, mas que verdade? Qual que é essa verdade? É mais complicado nós admitirmos verdade auxiliar. Nós sabemos que a verdade nos liberta, mas é verdade com amor. A verdade do amor, a verdade do Cristo nos liberta. Mas aí o Kardec colocou: estou fora da caridade, não há salvação. Aí aqui foi colocado que um outro fator muito importante, os mais talvez importante, é a caridade. Aí o Kardec nos fala: amemo-nos uns aos outros.
e façamos aos outros o que quereríamos que eles nos fizessem. Então, façamos caridade ao próximo, fazer para o outro aquilo que eu quero, que eu gostaria que o outro me fizesse. Aí ele fala, toda religião, toda moral, se acham encerrados nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódio nem ressentimento. Então, quando nós temos caridade no nosso coração, quando nós utilizarmos a caridade, então nós vamos nos libertando, porque a forma maior de libertar de verdade é pela caridade, porque aí não há mais miséria, não há infeliz, não há mais ódio. A caridade não tem ódio, a caridade tem perdão, a caridade auxilia, a caridade ilumina, a caridade entende. E outro fator interessante é leituras edificantes, né? Que quando nós fazemos boas leituras, então nós nos sintonizamos, que o problema maior nosso é se sintonizar de forma com ideias negativas, com ideias pesadas, com ideias duras, com ideias que não condizem com o amor do Cristo. E quando nós fazemos leituras edificantes, nós sintonizamos com o alto, sintonizamos com Deus. E todos aqueles espíritos obsessores que possam estar próximos de nós, quando nós estamos fazendo uma leitura edificante, que seja do Evangelho, que seja da Bíblia, que seja de um outro livro, por exemplo, são várias e várias obras espíritas que nós temos, só o Chico, foram mais de 400 obras que ele escreveu. Dessas obras nos sintonizam com o alto. E aqueles espíritos que estão próximos de nós, às vezes até querendo nos obsidiar, eles vão aprender também junto com a gente, quando nós estamos lendo, fazendo uma leitura edificante. O livro espírita é sempre amigo, é disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos encontrar. E quando nós falamos leituras, gente, nós temos hoje temos mais coisas. Por exemplo, só se nós olharmos no YouTube, por exemplo, há centenas de palestras. Divaldo Franco, por exemplo, Haroldo Dutra, e muitos outros palestrantes maravilhosos que têm palestras, muitas palestras aí, que está no YouTube, que nós podemos assistir também. Então não precisa só ler, nós podemos também ouvir e ver as palestras também. Então tem muita coisa boa, nós podemos saber, então, procurar, em vez de assistir aquilo que não nos edifica, procurarmos assistir mais o que edifica. Fazer os cursos, né? Na Casa Espírita sempre é disponível os cursos. Inclusive hoje, aqui na nossa casa, nós estamos com, à distância, nós temos o curso Noções Básicas e temos também o curso Vibração, que está acontecendo à distância, que todos os sábados é o curso Noções Básicas às 8h30 da manhã no sábado, e às 10 horas o outro curso que se relaciona um pouco com a mediunidade, que é chamado Vibração. E aqui na casa também nós temos de forma presencial também aqui na casa. Então nós temos muitos meios, né, de nos apropriar de conhecimentos bons que nos elevam. E outro, nós temos a prece, né?
que já falamos da prece, mas aqui tem um texto que fala assim: a oração, porquanto desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia antiobsessiva mais relevante que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável e de boa vontade. Então a prece é um recurso que nós não precisamos pedir ninguém. Porque a prece não tem palavra. Às vezes não, tem que pedir alguém para orar por mim, porque ele sabe mais orar. Na verdade, a prece não tem palavras bonitas, tem sentimento. Então, se nós orarmos a Deus e aos bons espíritos e a Jesus com bom sentimento, seremos atendidos. Jesus é o outro ponto fundamental. Nós temos que lembrar de Jesus. Então, quando nós sintonizamos com Cristo, no nosso trabalho, nas nossas preces, nas nossas atividades, aqui no Eurípides, no livro Sementes de Vida Eterna, ele diz que aquele que encontra Jesus já começou o processo de libertação. Aí pensa, será que eu encontrei Jesus? Para encontrar Jesus depende de nós, né? Nós quisemos, eu encontrei Jesus. Então ele fala, aquele que encontra Jesus já começou o processo de libertação. Interior e de desobsessão natural. Conquanto empreendendo, emparedado no casulo carnal, torna-se um espírito livre que pode flutuar além das vicissitudes em perfeita alegria ante a primavera eterna do mundo espiritual, de que já participa na busca do sol do amor, que é o supremo governador da Terra, nosso modelo e guia Jesus. Então estamos falando do governador do planeta, do dirigente do planeta Terra, aquele que pelos desígnios de Deus, ele foi o fundador, o cofundador do nosso planeta e automaticamente nosso governador. Ele que é a essência maior, que nos ilumina e que está nos mandando muita luz e muita paz a todo momento. Então é isso que nós precisamos. Então, encontrar Jesus partir de nossa atitude. O que eu quero hoje? O que eu vou fazer hoje? Eu aprendi a perdoar? Encontrar Jesus não basta falar assim, eu agora sou cristão, ou agora sou espírita, ou agora sou evangélico, ou agora sou católico. Não é isso. Encontrar Jesus é procurar essa reforma interior, começar a modificação interior. Então, encontrar Jesus está nessa reforma, nessa alternativa, essa mudança interior para o bem. Então, se nós já começamos a corrigir o nosso eu interior, então nós já encontramos Jesus. E nesse caso, o nosso processo de libertação já está em processo, está em andamento. Gente, é isso. Eu agradeço a participação de todos. Que tenham muita paz, muita luz. Que Deus possa abençoar cada coração, abençoar cada um que estão aí presentes, aqui na casa e também os que estão pelo Meet. E agora, vamos nos dividindo. E eu passo o comando para o Odilon, que vai fazer... Dona Lalinha, seu Sebastião, Murilo, Rejane, sejam todos bem-vindos nessa